Indo a colar. Abra sua Bíblia, queridão, queridona. O grande Iago já está com a tela. João 1, 35 a 42. Nós estamos na série O Time de Jesus, abordando os 12 discípulos, a história de cada um. Mas você já reparou isso, né? Um irmão nosso, logo na minha primeira mensagem, ele já deduziu bem. Eu não estou fazendo aqui um estudo sobre a vida dos discípulos de Jesus, a vida pela vida deles, né? Porque eles eram homens, como diria John MacArthur, extraordinariamente comuns. Tem muito destaque a fazer a respeito deles. Eles só foram excelentes, só entraram na história pela relação que eles tiveram com quem? Com Jesus. Com Jesus. Então, cada discípulo que a gente está abordando aqui, a gente está abordando em relação a Jesus. Claro que a tradição vai contar muita coisa, né? Acerca de André, por exemplo, a tradição vai colocá-lo pregando na Rússia, pregando na Escócia, morrendo na Grécia. O André, a bandeira da Escócia tem uma referência ao sacrifício de André e de se dedicar a missões fora ali da Palestina, chegando até no leste europeu, e no caso da Escócia, onde a Grã-Bretanha. Fato ou não, há evidências, mas o fato principal é de que eles foram homens que se dedicaram por inteiro. Foram homens que fizeram aquilo que John Bunyan orou. John Bunyan não. Ele fez essa oração também junto com os seus irmãos. Que eu seja como uma vela que queime dos dois lados. Gente que se dedica ao Senhor, se dedica por inteiro. Permite-se queimar por inteiro. Então nós estamos diante de André. E as duas mensagens de hoje, de quinta-feira que vem, serão no Evangelho de João, onde nós temos André aparecendo. Esse texto de hoje, a sua primeira ocorrência. Na quinta que vem eu poderia escolher outro texto, mas eu escolhi o capítulo 6, no episódio da multiplicação, porque André ali ele é fundamental. Ele que encontrou o menino com os 5 pães e 2 peixes e apresentou o garoto a Jesus. André é o irmão mais novo de Pedro. Ele é sufocado na história por Pedro, que era, obviamente, o que mais aparecia. André havia sido discípulo de João Batista. Ele mais um outro discípulo, que João não relata o nome. Eu sigo pela tradição de comentaristas, de que havia sido o próprio João, o escritor do Evangelho. André, então, ele era inquieto para descobrir acerca do Messias, o enviado, o Cristo. Quando ele ouviu João Batista pregando no deserto o batismo de arrependimento e falando que ele era a voz do que clamava, ele, me permita usar essa expressão, endoidou. Ele falou, vou seguir esse cara. E ele seguiu a João Batista. Mas quando João Batista, que já tinha falado, repetiu que Jesus, ele sim é que era o Cordeiro de Deus, André não se fez de rogado. Disse tchau para João Batista e seguiu a Jesus. E mais do que isso, a primeira coisa que ele faz ao chegar em casa
é falar com seu irmão Pedro. E é de André. André não escreveu nenhum evangelho. André não pregou, pelo menos nós não temos nenhum sermão dele no Novo Testamento. Mas é dele aquela frase que nós vamos ler no texto aqui. Quando ele chega para Pedro e diz: achamos o Messias. Repare, queridão e queridona, que ele não disse, eu acho que é. Tudo leva a crer que é. Não, ele fala, achamos. Achamos o Messias. André é alguém que honra o nome. O nome André significa varonil. E ele era de uma estrutura física realmente viril, forte, uma vez que ele era pescador. Trabalho braçal. Só abrindo parênteses aqui, o próprio Jesus, às vezes a gente vê em pinturas da Idade Média um Jesus esquelético, aquele semblante caído, mas Jesus também era avantajado no físico, porque ele trabalhava pesado, ele era carpinteiro. Então ele tinha, usando uma palavra, uma compleição física avantajada. Era assim Pedro, era assim também André. Tanto Pedro, quanto André, quanto Tiago, quanto João, eram amigos desde a infância, pescadores. Tiago e João, filhos de Zebedeu e de Salomé. João, Pedro e André, filhos de Jonas, não é? Porque Simão, Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Tudo leva a crer que esses dois discípulos que vão aparecer aqui é André e João. E fica fácil da gente entender por que André compartilha com Pedro e tudo leva a crer que João compartilha com seu irmão Tiago. E daí nós temos então o núcleo dos 12. Mas o interessante é que desse núcleo dos 12, havia os 3 mais próximos de Jesus. É só tirar o André. E aí eu olho para essa verdade, essa perspectiva, e eu falo o seguinte: André é o tipo de discípulo que ele não chamava a atenção para si. Mesmo ele tendo sido do núcleo dos 4, e Jesus tendo escolhido do núcleo os 3, excetuando ele, a gente vê um André entregue, um André servo. Mais uma vez, me permita citar o John MacArthur, que ele chama de André, de o apóstolo das coisas pequenas. Ele se limitava não, mas ele aceitava o fato de ser um mensageiro. Ele ganha o seu irmão. Mais tarde, um grupo de gregos deseja conhecer a Jesus. Chama Filipe. Filipe procura a André. E André os leva até Jesus. O André que identifica um menino com um lanche no meio da multidão. E mesmo numa loucura, num absurdo, porque o que era aquele menino com aquele lanche no meio de uma multidão de quase 12 mil pessoas. Mas André é aquele que pega o menino e chama Jesus. Esse garoto aqui tem algo. André via algo nas pessoas que ninguém via. Nós precisamos muito na igreja, amados e amadas, de gente como André. De gente que nunca vai ser diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor. Nunca vai ter um cargo de evidência, mas vai ser aquele que gosta de compartilhar de Jesus. Repito, aquele que vê aquilo que ninguém vê. Alguém que se limita a ser mensageiro, não mensagem. Vamos ao texto.
João 1, 35 a 42. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. E Jesus, olhando para ele, e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Deus, mais uma vez, Deus, continue falando aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Iago, dando um clique aí, meu filho, por favor. Anuncia o Messias, aquele que compartilha publicamente a salvação que se deu privadamente. Anuncia o Messias, aquele que compartilha publicamente a salvação que se deu privadamente. André poderia ter ficado consigo apenas. Mas ele chega para o seu irmão e diz: Achamos o Messias. Nesse texto nós vemos versículos 35 a 37. Rapidamente vamos mencionar isso. Jesus é apontado por João Batista como o exclusivo Salvador. Repare comigo no versículo 36, que João Batista diz: Eis o, artigo definido, o Cordeiro de Deus. Ele já tinha dito isso no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí então, André e o outro discípulo resolvem deixar João Batista e seguir a Jesus, claro. Se eu posso seguir aquele que é o anunciado, por que eu vou continuar seguindo a voz do que clama no deserto? E daí então nós temos uma curiosidade bíblica aí no versículo 38, a primeira fala de Jesus registrada no Evangelho de João. O que vocês estão procurando? E daí então há um encontro. Eles perguntam: Senhor, mora onde? Mestre, onde o Senhor mora? E Jesus faz o convite. Convite que até hoje é dado a todos. Estou com ainda as letras do Paulo César do Logos, porque eu ouvi sempre, vez por outra, vem à minha mente, não é? Tem uma letra dele também que diz isso: não há um chamado a interessados, pois são todos chamados sem exceção. É o chamado de Jesus aqui. Venham ver. Venham ver. Eles foram e ficaram o restante da tarde, início de noite, com Jesus. E a partir do versículo 40, 42, André anuncia Jesus a seu irmão, e esse fato muda a história de Pedro. É claro, amados, nós estamos falando em cima de providência divina, mas Pedro só se tornou esse Pedro que a gente conhece por conta de André.
Toda vez que vemos André no Evangelho de João, ele está levando alguém para Jesus. Ele leva o seu irmão, ele leva o menino com os pães e peixes, eles levam os gregos. André é aquele que é dedicado a ganhar almas para Cristo de modo pessoal. A tradição ortodoxa grega chama André de protokletos, que significa o primeiro a ser chamado. Nesse sentido, numa cronologia dentre os 12, ele, de fato, foi o primeiro discípulo a ser chamado. Na poesia de Guilherme Kerr, dentre todos foi primeiro, não que fosse o melhor. Dedicou-se por inteiro ao ouvir de Cristo a voz. Esse episódio aqui foi depois do batismo de Jesus. Pois já havia contemplado, ainda a poesia de Guilherme Kerr, o batismo do Jordão. Eis meu filho, meu amado, voz do céu, confirmação. Era André seu nome, rude pescador, não só de peixes, também de homens, pelo toque do Senhor. Era André seu nome, um divulgador, mais que um judeu, cidadão do mundo, na magia do amor. Permitam-me falar mais 2 parágrafos da música. Sem temor, André falava a respeito de Jesus. Pedro, seu irmão, levara ao encontro dessa luz. E será para tanta gente um menino peixe-pão? Para André, suficiente. Viu em Cristo a solução. Dando um clique aí, meu querido Iago, passando então rapidamente, João Batista tem uma mensagem. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. João Batista, amados, para não entrar em detalhes aqui com vocês, ele era alguém que saiu do ministério sacerdotal, ele era de linhagem sacerdotal, seu pai era Zacarias, sua mãe Isabel, ambos eram da tribo de Levi, ambos trabalhavam no templo, e João Batista então sai do templo para o deserto. Não busca fama, não busca holofotes, não busca popularidade, passa a sua vida inteira, ou grande parte de sua vida, no deserto. Foi separado por Deus ou para Deus. Foi mais do que um religioso ou um monástico. Ele se apoderou da vontade de Deus e a vontade de Deus se apoderou dele. Ele sabia quem ele servia. Num determinado contexto, você conhece bem a passagem, ainda no capítulo 1 de João, a partir do verso 19, quando lhe perguntam, quem é você? Ele diz, eu não sou o Cristo. Você é o profeta? Não, não sou. Quem você é? Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Capítulo 1, versículo 23. Ele decidiu anunciar a Jesus, o Cordeiro de Deus. Rapidamente, no parte 2, Iago, alguém que tinha discípulos, alguém que influenciava pessoas, alguém que tinha certeza de que Jesus era o Cordeiro de Deus, embora no final da sua vida tenha tido algumas dúvidas, mas influenciou André, influenciou esse outro discípulo. Foi depois aclamado por Jesus. Nós já vimos no estudo aqui dos evangelhos de que o próprio Jesus diz que entre os nascidos de mulher não havia alguém como João Batista. Mas agora o protagonismo é de André e desse outro discípulo. No versículo 37, eles seguem a Jesus. Queridão, olhe para mim, por favor. Eu não sei se você
vai acolher essa palavra com fé, mas se acolher, a sua vida vai transformar, vai ser transformada. Quando você tiver certeza, quando o Senhor plantar certeza no seu coração de que Jesus é o Cordeiro de Deus, larga tudo e passa a segui-lo. André não ficou, amados e amadas, cheio de ponderações, sabe, de divagações. Será que é? Não, o texto diz claramente aqui no versículo 37, os dois, ouvindo João Batista falar, seguiram Jesus. Seguir a Jesus, amados e amadas, envolve essa atitude de correr riscos, sim. De ser provado, sim. De ter a sua vida marcada, sim. Mas André e esse outro discípulo não pensaram duas vezes. Ouviram, seguiram. Ouviram, seguiram. André ficaria muito em crise hoje com algumas cabeças pós-modernas, né? As nossas cabeças aqui deste tempo terrível que a gente vive. Porque o que tem de gente, amados, que ouve, mas não segue. Vê, mas não segue. Por quê? Porque fica cheio de dedos, amados. Alguém já disse, decidir crer é crer. É tudo que eu posso fazer. Decidir. Eu não digo que eu não tenho dúvidas, apenas peço ajuda para vencê-las. São muitas as vezes que eu e você precisamos fazer como aquele pai daquele menino endemoniado. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Por isso que Jesus olha para eles, no versículo 38, e diz, o que vocês estão procurando? O que vocês estão buscando? Até hoje, amados, essa pergunta ecoa. O que você está procurando em Jesus? Um resolvedor de problemas? Um arranjador de casamentos? Alguém que vai estar te dando uma certa segurança financeira? O que você procura em Jesus? Jesus disse, o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? E dependendo do que você procura, você vai encontrar ou não. Ou não. E daí então esses discípulos, em profunda reverência e na expectativa de grandes coisas por vir, eles escolhem a dedo o título para se referir a Jesus. Rabi, onde o Senhor mora? Rabi significa minha grandeza, minha majestade, meu honroso Senhor. Eles logo entendem que Jesus não era desculpe minha expressão, Jesus não era um cara comum. Havia algo em Jesus de diferente. Eles eram encantados com a retórica de João Batista, uma retórica que talvez lembre os nossos irmãos pentecostais, aquela coisa mais intensa, mais do coração, mais da pele. E agora eles ouvem Jesus, eu estou querendo dizer que Jesus é do lado dos tradicionais, mas eles ouvem Jesus e fazem uma leitura, uma percepção, e falam, não, nós estamos diante de um rabi. Rabi. Mas me parece, queridão e queridona, e aqui eu fico assustado, porque vai ter ousadia assim, lá na Galileia. Onde o Senhor mora, é muita pretensão. Até hoje, quando a gente conhece alguém que a gente admira muito, a gente hesita de fazer algumas perguntas. Uma delas é essa. Onde o Senhor mora? Mas esses, queridos e queridas, e André em evidência, queria se relacionar com Jesus. Queria ter uma comunhão, passar uma tarde com Jesus. Onde o Senhor mora? Onde o Senhor mora? Eu estou me segurando para não falar de Zaqueu, né? Porque eu vou falar domingo, mas Jesus gosta desse tipo de relacionamento, porque com Zaqueu ele diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém
pousar na tua casa. Então na Bíblia tem essas duas relações, presta atenção. Ou é alguém dizendo onde Jesus mora, ou Jesus dizendo eu quero ir para a sua casa. Parece que essa ideia de casa, de morada, de Jesus vindo estabelecer morada, que é algo muito forte em João capítulo 1, né? Ele veio e habitou entre nós. E no original, a palavrinha no grego é skene, que dá a ideia de tenda, de habitação, de morada. Ele veio morar entre nós. E aqui, André e esse outro discípulo, que eu aposto as fichas, que era o próprio João, o evangelista, tiveram essa sacada de chegar para Jesus e perguntar: onde o senhor mora? E no versículo 39 diz que Jesus vai falar o inusitado, amados. Venham ver. Venham ver. Essa expressão era um desafio para os mestres, que quando recebiam seus discípulos e seus aprendizes, tinham na casa um momento para conversar. Só que diferentemente, eu já disse isso para vocês, mas eu vou repetir. Os outros mestres, os discípulos que escolhiam-os, os discípulos que escolhiam seguir a Platão, Aristóteles, Sócrates, Jesus é o contrário. É ele que vai em busca dos discípulos. É ele que chega para o Mateus na coletoria e diz: segue-me. É ele que chega para André e para esse discípulo e diz: venham ver. A iniciativa sempre é dele. A prerrogativa sempre é dele. É ele que chama. Ele que chama. Jesus não deixou um edital nas paredes da Galiléia dizendo o seguinte: procuram-se discípulos. Não, ele nominou-os. Ele diz: segue-me. Venham ver. Para Natanael ele disse: eu te vi debaixo da figueira. Ah, amados, é assim. É sempre assim. Tudo é dele, tudo é por ele. Tudo é no tempo dele. Tudo. João, amados, se for João, esse outro discípulo, ele deveria ter uns 15 anos. No Rio Grande do Sul nós chamaríamos ele de um piá. Mas estava ali, observando tudo, na cola com André. Era ele e André. Daí, Iago, Jesus, que é o hospedeiro por excelência, agora ele é o Messias. Não, ele sempre foi, mas André não teve dúvidas nenhuma. Versículos 40 a 42, ele diz: Jesus é o Messias com letra maiúscula. Ele encontrou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias. E versículo 42, e o levou a Jesus. Queridão, queridona, preste atenção. Você tem levado pessoas a Jesus? Eu vou falar uma coisa que é óbvia, não quero chatear você, me ame mesmo assim. Mas em épocas de campanha eleitoral, passa pela minha cabeça várias vezes. Se as pessoas crentes, não estou falando de ímpio, estou falando de crente, tivessem o mesmo ímpeto de levar pessoas a Jesus, como ficam no nosso pé, para votar em A, B, C ou D, amado, seria um avivamento. Nem nós teríamos que construir um tempo maior do que esse. Galeria lateral. Porque as pessoas,
amados, em campanha eleitoral é incrível. Na última campanha, que foi a mais perversa de todas, uma pessoa que foi meu aluno de seminário, nunca voltou a falar comigo, nunca. Está morando em outra cidade. Me mandou mensagem para eu votar no candidato ABC, foto, vídeo. Eu falei, meu irmão, me permita dizer uma coisa, você nunca falou comigo. Eu fui seu professor de seminário. Você nunca mais falou comigo. E agora você está falando comigo de fulano de tal. Eu não acredito. Nunca mais voltou a falar comigo. É incrível. André, amados, olhe para mim. André disse para Simão, achamos o Messias. E fez o quê? O levou a Jesus. Não teve dúvidas. André é alguém com uma fé prática. Ele foi o primeiro missionário de missões nacionais. E também foi o primeiro missionário de missões mundiais. Aqui nesse texto, missões nacionais. Em própria casa, na Galileia. E no capítulo 12, aos gregos, missões mundiais. Está achando o quê? E ele interpretou, amados, exatamente, achamos o Messias. Deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidamente. Eu fico maravilhado de como que as pessoas, quando se encontravam com Jesus, a despeito dos seus contextos, das suas origens, sempre falavam ou se referiam a Jesus de uma forma excelente. Achamos o Messias. É igual o Bartimeu de domingo passado. Jesus, filho de Davi. E eu disse aqui que só ele havia chamado de homem, sim. Registrado em Lucas, sim. Judeu, sim. Mas na segunda-feira me veio à mente bem forte a mulher Ciro Finícia, amados, também chama Jesus de filho de Davi. Mulher não judia, está lá em Mateus, no capítulo 15. Quem falou com ela? Eu me lembro daquilo que o Senhor Jesus falou para Pedro. Não foi carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que está no céu. Eu não sei como é que você vai receber essa palavra, mas é assim. É o Espírito que revela na hora. Chama ele de Messias porque ele é. Chama ele de filho de Davi porque ele é. Chama ele de o Cristo. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, eu vou falando de discípulos, quem sou eu? Apenas Pedro teve coragem de falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Já falei muito de Pedro. Jesus chama Pedro e fala o seguinte, Pedro, você é Simão, hein? Pedro, você é Simão. Mas a partir de agora você só vai ser chamado de Pedro. Porque Jesus está dizendo o seguinte, Simão, eu tenho algo, eu estou vendo em você algo que nem você vê. Essa história de que a gente precisa conhecer o nosso potencial. Um dia eu estava ouvindo esses debates da melodia, e aí uma pastora estava dizendo o seguinte, nós precisamos saber o nosso potencial. Porque se a gente não sabe quem nós somos, o nosso potencial... Mas, gente, ninguém sabe o seu potencial. É Jesus que coloca o nosso potencial e que evidencia. Foi Jesus que disse, Simão, filho de João, você agora será Pedro. Repare que Jesus está dizendo o seguinte, você vai ser Pedro. Você vai ser obstinado, você vai ser determinado, você vai ser líder do colégio apostólico, você vai ser referência. Pedro,
pedra bruta, eu te quero, Pedro. Foi assim, amados. Nenhum dos seguidores de Jesus se tornou discípulo por decisão própria. Preste atenção, todos foram convidados. Se você se considera cristão, saiba que você somente o é porque você foi chamado. O seu cristianismo é um seguir a Cristo, é a resposta a um chamado. Um chamado. Ninguém nasce cristão. Amados, olhem para mim, por favor. Existem países islâmicos, mas não existem países cristãos. Porque a pessoa é muçulmana por nascimento. Mas nós somos cristãos por novo nascimento. Os Estados Unidos é um país cristão. Não é, nunca foi. Teve influência cristã. Hoje é um país pós-cristão. Porque ninguém nasce cristão. É igual aquela palavra, que ninguém é filho de Deus só através de Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Não foi carne nem sangue que te revelaram. Mas foi o próprio Deus. Vocês serão chamados filhos de Deus. André. André era forte, cheio de hombridade, ousado, decidido, ponderado. Não era frágil nem melindroso. Era apaixonado pela verdade. Vou deixar para a quinta que vem para mostrar para vocês como que a tradição fala que ele morreu. Vai ficar de curiosidade para a quinta que vem. André, amados, jamais pregou para multidões. Jamais fundou igrejas. Nunca escreveu uma epístola. No livro de Atos dos Apóstolos, ele nem aparece. Ele é uma silhueta, não um retrato. Agora, amados e amadas, se segurem na cadeira, hein? Na Nova Jerusalém, nas 12 pedras preciosas do muro, uma delas, aleluia, até me arrepio, uma delas vai ter o nome de André. André. Nas fundações da Nova Jerusalém, ele será lembrado. E a vida dele, amados, não teve privilégios. Ele não recostou ao peito de Jesus como João. Ele não foi chamado para partilhar de momentos importantes como a ressurreição da filha de Jairo ou Getsêmani. Ele não estava lá. Na transfiguração, não o chamaram. Mas toda a sua vida, aleluia, ele viveu aquilo que está em Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ele apresentava pessoas para Jesus. Muitas vezes, queridão e queridona, são as pequenas coisas que importam. O crescimento, o avivamento, o alargamento de fronteiras de uma igreja, na maioria das vezes não é por conta dos nobres e dos mais populares. São dos indivíduos pequenos.
A oferta que chamou a atenção de Jesus foi de uma viúva pobre. Gente que trabalha discretamente. Gente que, como diz Paulo, 1 Coríntios 1, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Para terminar, deixa essa última tela, Iago. Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado. Vamos dizer juntos? Só essa parte. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado. André foi um obreiro aprovado. Anuncia o Messias, aquele que compartilha publicamente a salvação que se deu privadamente. Li essa semana uma meditação do Ronaldo Lidório, que é um homem formidável. No seu texto ele vai dizer que a palavra aprovado no original, ele que é um linguista, um exegeta de primeira, a palavra aprovado significa no original medida certa, na medida certa. No grego é dogmos, daí que tem o termo dogmática, na medida certa. Esse termo era usado para moedas de metal. Várias moedas tinham suas bordas raspadas, para que o metal fosse usado para venda, adulterando assim o tamanho original dela. Mas havia moedas que eram na medida certa. Eram moedas dogmáticas. Olhe para mim. Nós temos que servir a Deus na medida certa. André levou seu irmão Simão para Jesus. A medida certa do seu chamado. Durante a sua vida inteira, ele não quis o lugar de Pedro. Ele se contentou em ser André. Não importa se a pessoa que você ganhou para Jesus hoje é alguém famoso. Cada um tem que servir na medida certa. Nós não devemos buscar fazer mais do que Ele confia a nós, nem menos. Nós temos que buscar a medida certa. Procure apresentar-se a Deus aprovado. De agora em diante, quando você ver essa palavra aprovado, você vai dizer: procure apresentar-se a Deus na medida certa. Na medida certa. Para quê? Para você não ser envergonhado perante Deus e nem perante os homens. Para você não ter a pretensão de ser quem você não é. Nem foi chamado. Na medida certa. André, atuando nos bastidores. Havia uma necessidade, André estava lá. Ele poderia dizer: poxa vida, mas na hora também do bem bom chamou Pedro, Tiago e João no barquinho. Até na música. É Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Cadê André? André está servindo na medida certa. Na medida certa. Não queira além daquilo que você é chamado. Coloca a mão no seu coração agora em oração. Diga: Deus, eu quero te servir na medida certa.
Eu fiz faculdade, eu não fiz faculdade, eu sou dona de casa, eu sou profissional liberal, eu sei falar, eu não sei falar, eu sei falar em público, eu não sei falar em público, na medida certa. Na medida certa. Aproveitando as oportunidades. Isso. É isso que nós devemos ser. É nesse contexto que a gente tem que aprender a servir, amados. Se cada um aqui, olhe para mim, se cada um aqui, atende isso no seu coração, se cada um aqui servisse na medida certa, não haveria tantos líderes cansados, sobrecarregados. Basta você servir na medida certa. Deus, que exemplo de André, o varonil, o destemido, o primeiro discípulo a ser chamado. O primeiro a ser chamado, mas não era o primeiro, nunca foi o principal. Mas ele aproveitava as oportunidades para levar pessoas para Jesus. Meu Deus! André, em nossas igrejas hoje, nosso contexto evangélico brasileiro, André jamais falaria na conferência fiel. André jamais seria orador em uma assembleia da Convenção Batista Brasileira ou da Ordem dos Pastores. André serviria ao Senhor com a paixão que ele tinha de levar pessoas. Servia na medida certa. Meu Deus, quer a irmã Nilza, quer a irmã Fabiana, quer a Regina, que o Fabiano, que o Max, que o João Marcos, cada um aqui, o Erivelto, cada um aqui seja despertado dentre os nomes que eu citei e os que eu não citei, para ser como André, na tua casa, na tua obra. Gente que talvez não vai ter a liderança de Pedro, a impetuosidade de Tiago, ou a oratória amorosa de João, mas que serão André, serão bênção, na medida certa. Faz isso, Deus. Desperta a tua igreja, Senhor. Nesse tempo tão doido que a gente vive, em que falar de um político, parece que as pessoas se encantam tanto por falsos messias, por falsos profetas. Acende na tua igreja a chama do evangelismo pessoal. E que assim a gente possa ter a igreja lotada de pessoas que, como Zaqueu, querem ver a Jesus. Obrigado, Deus, por esta palavra, por essa chamada de atenção divina, para que orientemos melhor a nossa vida em prol de levarmos pessoas a Jesus. Em o nome dele mesmo, o Cordeiro de Deus, é que oramos. Amém.